Olá, minha gente bonita aqui do canal Cultivo Sustentável. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Roberval, criador aqui deste canal, e através dele compartilho quase que diariamente o meu dia a dia. Para aqueles que acompanham, sabem que nós compramos um terreno no interior e pretendemos, dentro de breve, se assim o Senhor nos permitir, estar caminhando, para morar na roça. Mas nesse vídeo eu quero falar um pouquinho da minha história, quero falar um pouquinho sobre dificuldades, falar sobre adversidades, também sobre superação, né, as formas que a gente pode superar as dificuldades desta vida. Então, já falei em alguns vídeos anteriores sobre a questão, né, da dificuldade que nós tivemos. Quando eu falo nós, me refiro à minha família. Nós somos filhos de uma mulher que trabalhou numa casa de família e praticamente criou a gente sem a presença da figura masculina, a presença do pai. Então foi apenas minha mãe que exerceu a função não só de mãe, mas como de pai também, e teve muita dificuldade porque ela sozinha, para criar 5 filhos, ganhando apenas um salário mínimo. Nós tivemos uma vida muito, mas muito difícil. Morávamos em uma casa que o pessoal chama de taipa, né? Que é aquela casa construída através do barro. Fazia aquele barro e então tapava as paredes. E imagina como era viver dentro dessa casa, né? Quando chovia, molhava, sem contar a quantidade de insetos que esse tipo de casa atrai, aranha, baratas, enfim, ratos, até ratos, pasmem, tinha dentro de casa. E não era aquele rato calunguinha, não era aquele rato mesmo, aquele de esgoto, que volta e meia a gente se deparava com eles no interior da residência. Então tivemos essa vida muito difícil, e aí logo cedo perdi a minha mãe, tive que me virar, tive que sair para buscar emprego logo cedo. Graças a Deus conseguimos concluir os estudos, né, o segundo grau, e fomos trabalhar na época de rodoviário. Ficamos em torno de 8 anos trabalhando como cobrador. E aí eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, trabalhava feriado. E até que um certo dia eu disse que eu não queria aquilo para mim, né, que eu dava muitas graças ao Senhor por estar ali, por ter um emprego, porém eu não me acomodava. Chegou um momento que eu comecei a buscar uma melhora. Digo, não, eu não quero mais trabalhar sábado, domingo, feriado, eu vou estudar, eu vou buscar uma outra forma para que outras portas possam se abrir. E assim, durante toda a minha vida como estudante, sempre gostei de estudar. E aí, estudava numa escola pública, aqui próximo, em um bairro aqui em Salvador, aqui em Itapuã. Aí, por ter sempre um desempenho de razoável para bom, houve no final da série, né, quando a escola só iria até, na época, a oitava série, e aqueles melhores alunos participavam de um sorteio para, então, frequentar aquelas escolas chamadas modelos, na época, que era aquela escola pública que tinha um ensino ali semelhante ao ensino privado. E aí eu lembro muito bem, minha gente, que eu fui um dos contemplados para estudar em um dos colégios modelo aqui em Salvador, que fica num bairro nobre aqui da capital. E aí, quando eu fui contemplado com essa bolsa, com esse sorteio para estudar na escola, minha mãe foi chamada na escola para ser informada sobre a situação, e chegou lá, ela saiu radiante porque as informações da diretora eram as melhores sobre o meu comportamento como aluno, e aí ela ficou radiante. E eu lembro que ela chorou
por dois motivos. Primeiro, de felicidade, pelas as palavras que ouviu da diretora acerca do meu comportamento, ficou feliz, e depois chorou de tristeza quando soube que eu teria que estudar em um colégio que era mais distante. Aquilo implicaria em custo, né? Porque a partir de agora eu teria que pegar ônibus, porque a escola já era distante. Então, é, é, foi uma história assim, até certo ponto engraçada, porque ela ficou feliz e ao mesmo tempo triste quando soube que teria que um custo a mais para poder estudar. E aí eu me recordo, a gente tinha aquele cartão de passagem, de meia passagem, a passagem era R$ 1,30. E aí tinha dia que minha mãe pegava aquele R$ 1,30, né, que era a conta de ida e de volta, porque eu pagava meia, e eu ficava com aquelas moedas ali, a mão cheia de moeda, e se eu perdesse 5 centavos, já era, já comprometia uma das passagens. Então era aquela coisa mesmo, e com aquele cuidado de ter com aquelas moedas para não perder, porque a perda daquela moeda ia significar a dificuldade de pegar o transporte ou para ir ou para voltar. E assim concluímos o segundo grau nessas circunstâncias. Foi um tempo de vacas magras mesmo, não foi fácil, mas eu louvo a Deus porque tudo na vida tem um propósito, tudo na vida tem um significado. E a nossa família, mesmo apesar de toda essa dificuldade, como eu falei, somos 5 irmãos, todos conseguiram concluir o segundo grau, todos conseguiram arrumar seus empregos, né? Todos trabalham. Por mais dificuldades que encontrávamos, nós aprendemos com a nossa mãe que tudo que conquistássemos, o pouco que poderíamos conquistar, teria que ser através do nosso suor, sem defraudar ninguém, sem tirar nada de ninguém. E assim, graças a Deus, aconteceu. Nós estamos aqui até hoje, nunca tiramos nada de ninguém. O pouco que conquistamos foi através, abaixo de Deus, do nosso esforço, e isso é muito importante, né? Porque a nossa família, se a gente fosse observar, tinha de tudo para ter pessoas no mau caminho, porque tivemos muita dificuldade financeira, não tivemos a presença do nosso pai, não tivemos durante muito tempo a presença também de nossa mãe, que ela faleceu. Então, assim, o quadro não era dos melhores para a nossa família, mas, como eu falei e volto a dizer, cada um buscou, cada um procurou superar essas adversidades. E quando eu falo em adversidade, eu lembro de uma passagem bíblica. Não estou falando de religião, não quero discutir esse aspecto, só vou citar uma palavra que está escrita em Gênesis 26, que fala de Isaac, que essa história ela se parece um pouco com esse conteúdo que nós estamos falando aqui, conteúdo de superação, né, de vencer de adversidades. Então, Isaac ele sai do Egito e vai para Gerar, que era a terra dos inimigos, né, a terra dos filisteus. Mas quando ele chegou naquela terra que encontrou muita dificuldade, ele orando a Deus, e Deus confirmou a ele: não volte para o Egito, fique aí em Gerar, porque aí eu vou te abençoar. Isaac tinha a promessa de ser abençoado, mas quando ele olhava em volta, a cidade completamente destruída, a fome assolava aquele lugar, as pessoas plantavam e não colhiam, uma seca tremenda na cidade. E aí, o cenário era o pior possível, mas Isaac tinha a promessa de que ele seria abençoado. As pessoas já não plantavam, as pessoas não colhiam, se não plantavam, não tinham que colher, as pessoas já não tinham mais fé, as pessoas já não tinham mais esperança.
Isaac, então, naquela terra, olhou aquele quadro e a Bíblia diz que ele pegou a semente e começou a semear. Diante daquela situação, imagino eu, quantas pessoas riam de Isaac, dizendo: ah, mais um que vai perder as sementes, mais um que vai ser fracassado, mais um que vai ser motivo de chacota na comunidade. Isaac planta, e planta bastante, e fala a Bíblia que Isaac colheu 100% do que plantou. O interessante é que a Bíblia faz questão de dizer isso, ou seja, nem mesmo uma semente, olha que interessante, nem mesmo uma semente plantada deixou de germinar. Então, o que isso significa dizer? Que passamos por dificuldade, que passamos por adversidade, que passamos por momentos que às vezes não queremos passar, mas tem variáveis que estão no nosso controle. Olha só, a terra estava seca, não chovia. Chover ou não chover não era uma variável que estava no controle de Isaac. Ele não podia determinar a chuva, a sol, mas tinha uma variável que estava no controle dele, que era plantar. Ou seja, tem coisas que está no nosso controle fazer e tem outras que não. Mas não é porque outras coisas não estão no nosso controle que a gente vai deixar de fazer aquelas que estão sobre o nosso controle. Ah, mas eu tenho dificuldade de arrumar um emprego, o mercado de trabalho está saturado. É uma variável que eu não controlo, essa questão da concorrência, mas tem uma variável que eu posso controlar, que é me qualificar. Ah, eu quero fazer um concurso, mas cada dia mais gente, cada vez mais pessoas. É uma variável que eu não posso controlar a quantidade de pessoas inscritas no concurso, mas tem uma outra variável que eu posso controlar, que é aumentar minhas horas de estudo. É continuar sendo competitivo. É me manter ali na certeza de que vai chegar um momento que eu vou conquistar aquela vitória. Então a dificuldade está ali, o sol assolando, a chuva não cai. O que é que Isaac fez? Semeou. Então essa é a mensagem que eu quero te dizer. Tem coisas que vão acontecer na sua vida, tem variáveis que estão aí, assim, dentro desse cenário, que você não vai poder controlar, mas tem outras coisas que você vai poder controlar. E isso você precisa colocar em mãos para fazer. Então foi isso que eu pensei. Aí eu quero buscar uma coisa melhor para mim. Então, quais são as alternativas? Qual é a variável que eu tenho que controlar? Eu preciso estudar, eu preciso buscar, eu preciso lutar pelo meu objetivo. Então, você precisa lutar pelos seus objetivos, você precisa lutar pelo aquilo que Deus já colocou no seu coração, pela promessa que Ele já fez, que está aí bem guardadinho no seu coração. Você sente que é Deus falando com você, que você vai conquistar, que você vai conseguir, que você vai alcançar. Mas, se você não tiver a convicção daquilo que você quer, aí as variáveis externas elas começam a ofuscar aquilo que é para acontecer na minha e na sua vida. Então, essa mensagem veio para você neste dia. Essa mensagem veio para você porque eu estou falando aqui, não é da boca para fora, porque eu passei muita situação de dificuldade, mas hoje eu estou aqui. Ah, então você tem uma vida maravilhosa, você é rico. Não. Mas eu posso olhar para o passado e dizer que hoje eu estou bem melhor do que eu já estive antes. É como diz, tem um louvor que fala: hoje eu estou bem, mas já estive mal. Hoje é dia de sol, mas já fui temporal. Então é isso, né? Mas a Bíblia diz assim, ó: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então, por mais dificuldade que você esteja enfrentando, não baixe a cabeça.
Todo mundo nesta terra vai passar por momentos de aperto, de dificuldade, mas a forma como você vai sair desse ambiente, desta situação, vai ser através da disposição que você tem em sair dessa situação. Qual é a disposição? Abaixou a cabeça, não sai. Mas se você ergueu a cabeça, quando a gente ergue a cabeça, olha só, a gente fica numa posição que a gente começa a enxergar as coisas não mais de uma forma superficial, mas de uma forma ampla. A gente já começa a ter a visão e o controle das variáveis que vai ser preciso para a gente mudar aquele quadro. Essa é a mensagem que eu fiz questão de gravar nesta noite, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão precisando dessa palavra, pessoas que estão precisando dessa mensagem. Então, se essa palavra, se essa mensagem, se a minha história coincide com a sua, peço a você, me ajude, deixe o seu like, compartilha com a sua família, compartilha com os grupos aí de WhatsApp que você tem, do trabalho, da família, e nos ajude também aqui na plataforma para a gente alcançar uns voos maiores. A gente quer crescer o nosso canal, a gente quer crescer a nossa exposição aqui na plataforma do YouTube, então eu preciso da sua contribuição. Aqui é uma sinergia, a gente traz algo bom para você e a gente também espera de você algo bom. Qual algo bom que você pode nos dar? É deixar o seu like, é deixar um comentário, é compartilhar. Eu tenho certeza que nessa parceria todo mundo sai ganhando. Eu quero mandar um forte abraço a todos vocês que estão chegando aí no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Você que caiu aí de paraquedas, nem me conhecia, já passou a me conhecer. Se inscreva no canal. Seja um dos nossos contribuintes. Eu falo contribuintes nesse quesito que estamos falando, de assistir, de deixar o like, de compartilhar. Fazendo isso, você já estará nos ajudando bastante. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, minha gente. Tchau. Fui.